Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. Estamos começando o mês de novembro e nós vamos falar sobre o Novembro Azul. Falamos do Outubro Rosa, vamos falar do Novembro Azul, que é um mês onde se intensificam as campanhas de prevenção ao câncer de próstata. Nosso convidado, Dr. Lísias Castilho, urologista da Roy Clínica. Doutor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Muito obrigado. E comigo aqui na condução do programa, o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Edson? Tudo bem, doutor? Vamos lá, mais um programa aí para a gente debater um assunto bem importante, inclusive. Já que você está animado, vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Dr. Lísias, então. Vamos lá, doutor. A gente sempre ouve falar ali do Novembro Azul, né? Câncer de próstata. Eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador um pouquinho sobre a próstata, né? Onde ela é localizada e o quanto que isso é prejudicial para a saúde do homem, esse tipo de câncer. A próstata é um órgão pequeno, do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Mas é um órgão muito importante porque tem muitas doenças na próstata e uma delas é o câncer, mas tem várias outras. E a próstata é um órgão da reprodução. Sem próstata você não gera filhos. Então a próstata é um órgão importante, pequenininho e fica exatamente atrás do osso pubis, na bacia. Logo abaixo da bexiga. Se você põe a mão assim no osso do pubis, a próstata está logo atrás. E a importância da próstata no nosso meio, e quase que no mundo inteiro, é que ela cede de um número muito grande de tumores malignos, o chamado câncer de próstata. Tanto que existe um mês inteiro de novembro no mundo todo para se falar sobre o assunto. Só para dar um número expressivo, nós temos aproximadamente 75 mil casos por ano de câncer de próstata no Brasil. E você pode contar com uma mortalidade de aproximadamente 20%. 15 mil pessoas morrem de câncer de próstata por ano. São números parecidos com os números do câncer de mama. 73, 75 mil casos de câncer de mama, com o número de mortes aproximadamente igual, até um pouquinho maior. Então a importância da próstata é numérica. Todo homem tem próstata, nós somos milhões e milhões e milhões de homens, e à medida que nós envelhecemos, nos aproximamos do câncer da próstata. Agora, doutor, o senhor citou aí o câncer de mama, parece, a impressão que eu tenho é que as mulheres se preocupam muito mais com a saúde delas e procuram muito mais o médico. Essa ideia de que o homem não vai ao médico, ela é uma ideia real ou está mudando isso? É real. No Brasil, a gente tem um número muito pequeno de homens que procuram espontaneamente. Tem um trabalho que foi feito uma vez no centro-norte do Brasil, no centro e no norte do Brasil, mostrando que de cada 10 homens que vão ao urologista, 7 são empurrados por alguma mulher, irmã, mãe, esposa, namorada. Então o homem naturalmente não vai. E a mulher não só cuida melhor dela, mas ela cuida melhor dos homens da casa. Então, infelizmente, o homem, de espontânea vontade, não vai muito não. Agora, doutor, é claro que a gente tem que estar sempre indo ao médico, apesar de ter essa resistência grande de homens que não vão, mas a partir de que momento o homem tem que estar com aquele sinalzinho de alerta ligado referente à visita ao urologista para uma possível, evitar, no caso, um câncer de próstata, no caso? Bom, todo homem deve procurar o urologista quando ele apresenta, em qualquer idade, problemas sexuais ou urinários. Ele vai ao médico. Agora, ele não sente nada. Ele está querendo fazer um check-up. Na família dele não tem câncer de próstata. Ele é branco. A recomendação é que ele vá ao urologista aos 50 anos pela primeira vez. Aos 45, como é a preferência da maioria dos urologistas. Mas a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda 50 anos para quem não sente nada e não tem parentes com câncer de próstata. Os homens negros devem procurar 5 anos antes, porque tem mais câncer de próstata e mais precocemente. E aqueles que têm uma herança, por exemplo, pai, avô, tio, devem procurar também antes, ao redor de 45. Quando a incidência de câncer é muito maior, você procura já aos 40. Então, oficialmente, 50 para os brancos assintomáticos, 45 para os negros também sem sintomas. Os que têm sintomas, qualquer idade. Por exemplo, um jovem, como você aí, você pode ter uma dificuldade urinária, mesmo sendo muito jovem. Essa dificuldade justifica a investigação independentemente de idade, porque existe câncer em gente jovem também.
Agora, essa é uma questão cultural, doutor, porque eu vejo, tenho mulheres em casa, todos nós temos, e elas lidam muito bem com exames, mesmo que eles sejam invasivos, né? Porque a importância é cuidar da saúde. O homem parece que tem um pouco de preconceito com o exame do toque retal, né? Tem um preconceito principalmente por ignorância, machismo, né? O homem brasileiro, o homem médio brasileiro, ele é ignorante como é ignorante o homem americano, que também é muito ignorante. Agora você pega um alemão, um norueguês, um finlandês, ele é educado desde jovem. Então ele passa por um toque retal como examina a garganta, é a mesma coisa. Então o homem brasileiro, especialmente o homem menos instruído, tem muito preconceito contra ser examinado. E pior agora, que é um número muito grande de mulheres urologistas, ele tem mais preconceito ainda de sofrer um toque retal por uma mulher. Agora, doutor, quais são os principais sintomas aí que a doença dá no corpo humano, né? Que a pessoa tem que estar alerta aí e já falar, poxa, isso aqui está estranho, eu vou procurar um médico. Quais são os principais sintomas do câncer? O câncer inicial da próstata não dá nenhum sintoma, absolutamente nenhum. O câncer que já cresceu há bastante tempo começa a dar sintomas de dificuldade urinária. O sujeito urina fino, urina fraco, com dor. Ele pode ter também dor óssea, decorrente de metástases ósseas. Mas, infelizmente, quando o sintoma da próstata com câncer vem, já é um pouco tarde. Já pode ser uma fase de incurabilidade. Mas o indivíduo que faz check-up e detecta o câncer de próstata sem nenhum sintoma, nenhum sinal, ele leva até um susto, mas eu não sinto nada. Esse é o camarada que tem chance de cura. Quanto? 85% a 90% de chance de cura. Eu lembro que há alguns anos o senhor acabou lançando um livro, o título era Doutor Câncer. E antigamente essa palavra sequer era pronunciada, né? Eu me lembro que os meus pais, meus avós falavam doença ruim, não pronunciavam câncer de jeito nenhum. As pessoas geralmente não estão preparadas para um diagnóstico desse, não é, doutor? Não, mas infelizmente os números não mentem, eles são ruins. De cada 3 pessoas que morrem de morte natural no Brasil, uma morre de câncer. Os cânceres mais frequentes são pele, próstata, intestino grosso, mama no caso da mulher. Então há números grandes de câncer em cada uma dessas partes, mas nós temos números acima de 300 mil casos por ano de câncer. Na mulher, por exemplo, o câncer de mama representa 1/4 de todos os cânceres da mulher, 25%. O homem tem na próstata um número muito significativo, porque muitos homens sofrem de câncer de próstata, sofrem durante muitos anos em geral e acabam morrendo, uma morte muito sofrida. O câncer se dissemina principalmente para os ossos, dor óssea, fratura. É muito triste o final de um indivíduo com câncer de próstata. Doutor, tem a questão também do avanço da medicina, né? A gente sabe que hoje em dia está tudo muito mais tecnológico, tudo mais, digamos que, a favor, né, do diagnóstico também da cura da doença. A partir do momento que a medicina está mais avançada, a chance de cura e de salvar um paciente ela é bem maior também. Sem dúvida alguma, aumentou. Eu me lembro quando eu era residente de urologia no Hospital das Clínicas em São Paulo, nós encontrávamos um paciente com câncer de próstata no ambulatório, geralmente avançado, e esse paciente morria durante a nossa residência. Hoje, um sujeito com câncer avançado de próstata, metastático, pode viver 5, 6 anos razoavelmente bem. Ou seja, melhorou muito a sobrevida do câncer de próstata metastático. Outra coisa, a cirurgia do câncer de próstata também foi aperfeiçoada. Quando eu era residente, a cirurgia era um corte do umbigo para baixo, retirava-se a próstata e o indivíduo evoluía bem. Mas hoje você tem a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, a braquiterapia, a radioterapia mudou muito nos anos 90 para cá. Então, eu lhe dou toda a razão. As chances do paciente melhoraram, tanto de quantidade de vida como de qualidade de vida. Agora, doutor, detectado o câncer, o senhor for lá, fez os exames, o paciente está com câncer. Quem é que decide que tipo de tratamento vai ser feito? É o senhor, é o paciente, vocês decidem juntos? Quase sempre é uma decisão entre o paciente e o médico. Vou dar um exemplo. O sujeito é relativamente jovem,
está muito preocupado com a preservação da potência sexual, porque ele não quer perder a potência, é um risco da cirurgia do câncer de próstata. Então ele opta pela cirurgia robótica, por exemplo, que tem bons resultados, ou pela braquiterapia, que é uma forma de radioterapia que preserva mais ou menos 80% das vezes a potência. Não, o sujeito está impotente, ele está muito preocupado com a sobrevida dele, ele não quer morrer. Então ele opta por uma cirurgia mais radical, uma cirurgia tradicional, onde a chance de impotência é um pouco maior, ou uma radioterapia externa. Então, dependendo dos medos do paciente, da tecnologia disponível e de quem vai pagar a conta, a decisão é conjunta. Agora, doutor, o senhor falou que o câncer de próstata ele ocorre mais em homens negros, né? Que a partir dos 50 anos a pessoa tem que se preocupar. Por que os homens negros eles têm mais essa questão de desenvolver o câncer de próstata do que o homem branco? É uma questão genética. Por exemplo, os negros têm muito menos câncer de pele, muito menos osteoporose, os ossos são mais fortes, tem uma massa muscular na média melhor, mas tem mais câncer de próstata, mais hipertensão, mais AVC. Então, isso é uma característica da raça. Vamos ir para as mulheres brancas judias. Tem muito mais câncer de mama. Muito mais do que a japonesa, por exemplo. A japonesa é muito menos câncer. Ou seja, há fatores ambientais e há fatores genéticos, raciais. Então, a raça existe. E tipicamente, o homem negro tem tanto mais câncer de próstata que ele faz o check-up 5 anos antes do que os outros. Porque ele tem um câncer silencioso, como o do homem branco, mas ele é mais precoce um pouco e mais agressivo. Agora, doutor, também tem a questão da alimentação, do tabagismo, do sobrepeso. Esses fatores também acabam contribuindo para um câncer de próstata. Alguns fatores, sim. O sobrepeso, que é regra hoje no Brasil, ou seja, nós temos 56% dos homens brasileiros com sobrepeso. O sobrepeso é fator de risco para a próstata. Os principais fatores de risco são a idade. Quanto mais velho, mais perto de um câncer de próstata, essa é a principal característica, e a família, a história familiar. Vamos dar um exemplo. Um indivíduo ao longo de sua vida, qualquer um de nós aqui, tem uma chance de 18% de vir a ter um câncer de próstata, 18%. Para quem é filho de um homem com câncer de próstata, essa chance dobra, 36% ao longo da vida. Quando há 3 gerações sucessivas, né? Avô, pai, filho, esse número é maior ainda. Então, a idade é um fator de risco mais importante, a raça é importante também, mas a história familiar é muito significativa. Agora, doutor, o senhor falou, é aquela questão, né? Quando a gente fala de câncer, as pessoas já associam a questão de morte e tudo mais. Mas o senhor falou também que o câncer ele tem cura, como outras doenças. E é importante, então, que as pessoas fiquem... A gente sabe dessa resistência das pessoas ir até o médico, então é importante, se a pessoa quer ter uma cura, ela procurar o médico, né? Então, hoje em dia, com os casos que o senhor atende no seu consultório, onde o senhor trabalha, atualmente, quanto de chance o senhor está tendo de pessoas ali com cura com câncer de próstata? A chance de cura para quem faz check-up começa do 85%. Podendo chegar bem pertinho dos 100%. Então, quando o sujeito descobre um câncer, isso vale para a mulher no câncer de mama, isso vale para qualquer câncer sólido, né? Esses tumores chamados líquidos, né, leucemia e tal, é diferente. Mas os tumores sólidos, que são a maioria, pele, inclusive, gengiva, língua, o sujeito descobre, no começo, a chance de cura dele começa lá perto do 90%. Então, um homem que faz check-up de próstata anualmente, a partir da idade proposta, 45 ou 50, e descobre um câncer de próstata, quase sempre é inicial, ele vai ser tratado com uma proposição de cura com sequelas mínimas. Ele permanece potente, permanece continente e fica curado. O homem que vai procurar o médico porque está muito avançada a doença, o médico trata, mas ele tem uma chance de sobrevida mais curta, 4, 5 anos. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando com o Dr. Lísias Castilho, que é urologista. O tema é o Novembro Azul. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Dr. Lísias Castilho, urologista da VOI Clínica. Estamos falando sobre o Novembro Azul, os cuidados que os homens, especificamente,
devem ter para se proteger aí do câncer de próstata. Eu não tenho o hábito de abrir aqui a minha vida particular, não, mas o Dr. Lísias Castilho me tratou de um câncer de próstata no estágio inicial. O procedimento usado foi a bracterapia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, doutor, até porque o senhor salvou a minha vida, né? Bom, a bracterapia é uma coisa antiga e que foi revivida nos anos 80, século passado. Ela implica em você colocar pequenas sementes radioativas, e a tecnologia avançou muito, dentro da próstata. É como se eu te desse aqui 100 sementinhas pequenininhas, pontas de agulha, para você colocar dentro de um tomate. Aquilo é radioativo, queima a próstata de maneira mais ou menos homogênea, queima toda a próstata e a chance de cura é muito parecida com a da cirurgia. A bracterapia já atingiu seu auge no passado. Hoje ela vem perdendo espaço para a cirurgia robótica, ou por uma coisa mais nova do que a robótica, que é não fazer nada. Chama-se acompanhamento vigiado. Essa é a bola da vez em câncer de próstata. Você tem um câncer e eu te proponho, não faça nada. Vem aqui a cada 6 meses para ser examinado e a gente acompanha a sua doença. Essa é uma invenção sueca de muitos anos atrás e que agora ela foi comprada pelos americanos e ingleses, então está uma febre disso. Você acompanha a pessoa, se o script for bom, você acompanha, a pessoa morre de outra coisa, no final, em uma idade avançada. A chance de um homem que faz acompanhamento vigiado, que é sem nenhum remédio, estar vivo e bem depois de 10 anos é de 99%. Mas tem que ter um caso selecionado. Um câncer que não seja agressivo, não seja avançado, a idade de preferência de 65 para cima, ou seja, são fatores que condicionam o risco baixo. Porque o câncer de próstata, do seu início até o fim, quando ele não é agressivo, é a maioria, ele demora 15 anos para matar. Você imagina um homem de 80 anos hoje, tem um câncer de próstata pouco agressivo, vai se submeter a uma radioterapia? A uma cirurgia robótica? Não. Ele pode ser acompanhado, vive bem, morre de outra coisa e não sofre os riscos próprios do tratamento. Eu ia perguntar justamente essa questão, doutor. Qual está sendo o método mais comum hoje em dia nos consultórios de tratamento para câncer? Nós temos hoje basicamente 2 correntes só. Ou você faz uma das várias formas de cirurgia, a nova, a robótica, é a que está crescendo mais, cirurgia assistida por robô, ou você no outro braço faz a radioterapia, que pode ser a bracterapia com as sementinhas, que o Edson fez, ou pode ser a radioterapia externa, que também se modernizou muito a partir dos anos 90. Você usa para tratar câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de mama. Radioterapia moderna é muito sofisticada. A engenharia deu grandes contribuições, então hoje a radioterapia é segura. Então, você que tem câncer de próstata e não vai fazer o acompanhamento vigiado, vai ter que escolher entre radioterapia, nas suas várias formas, ou a cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. Agora, a gente estava falando aqui um pouco antes do programa, doutor, falando da próstata, que é um órgão masculino. Mas agora existem também, nesse novo universo, nessa nova fase que nós estamos vivendo, com muito mais aceitação da sociedade, com muito mais divulgação, as mulheres trans. Mulher trans também tem próstata, também precisa fazer o exame. Exatamente. A nomenclatura que já está obsoleta, que é o transgênero masculino, que é um homem que faz a cirurgia para se transformar em mulher, essa mulher tem próstata e corre os riscos iguais ou aumentados do câncer de próstata. Por que aumentados? Porque essa pessoa usa hormônio feminino. Então, as pessoas que usam hormônio feminino podem ter mais câncer de mama, por exemplo, afeta a prostatatrofia. Enfim, um homem que virou mulher, legalmente inclusive, que tem vagina, que tem mama, tem próstata. E essa próstata tem que ser examinada como se fosse um homem da mesma idade. Então, o transgênero masculino, uma vez submetido a todo o processo de transformação sexual, tem que frequentar o urologista do mesmo jeito que nós 3 aqui. A mesma coisa, porque a próstata na cirurgia de transformação permanece. Houve até esses dias, ou está para ver esses dias, um simpósio da Universidade de São Paulo sobre nós mulheres com próstata. É um apanhado sobre a saúde da mulher
do homem transgênero, no caso, que tem próstata. Então, centenas, milhares de mulheres que são homens geneticamente têm próstata e precisam fazer o exame. Doutor, ainda nesse assunto, eu já ouvi falar, né? Não sei se é verdade, se é um mito, que os gays, né, por conta da relação sexual, eles fazem uma lavagem e tudo mais, né, estomacal e tudo mais. E eu ouvi dizer que esse procedimento aumenta os riscos do homem gay ter um câncer de próstata. Isso é verdade ou é um mito? Não, não é. Nem gays, nem padres, nem promíscuos, nem prostitutos. Todos nós temos um risco alto. Todos nós. Então, o gay tem os mesmos problemas e ele tem os mesmos riscos, não muda nada. Agora, doutor, levando-se em consideração, a gente até já abordou essa questão, mas eu queria insistir nessa questão. Levando-se em consideração que todo homem tem uma próstata, eu posso concluir que todo homem vai ter um câncer de próstata? Se nós todos vivêssemos para lá dos 100 anos, sim. Todos nós teríamos diabetes, Alzheimer e câncer de próstata. Mas nós morremos antes, então nós não chegamos lá. Mas a curva estatística é de 100% de Alzheimer, 100% de diabetes e 100% de câncer de próstata. Então viver muito não é um bom negócio? Viver muito com qualidade é um bom negócio, mas se não houver uma mudança genética nessas tentativas de eternização do homem, aí no meio do caminho nós vamos ter tudo isso. Agora, doutor, e a questão mental, né? A gente sabe que com o diagnóstico da doença, algumas pessoas acabam desenvolvendo também a depressão. Essa questão da depressão, a saúde mental da pessoa, pode agravar a situação final do resultado do câncer ou não? Sem dúvida que pode. Isso já foi estudado muito no passado. Tinha até uma pessoa chamada Elisabeth Kubler-Ross, que escreveu um livro, fez um sucesso, estudando a evolução mental do paciente que tem câncer. E a depressão é universal. Se você tiver um câncerzinho de pele de 2 milímetros e eu falar para você, ó, isso é um câncer, a depressão já vem quase sempre. Então, a depressão é tão grande que existe uma especialidade chamada psico-oncologia. São psicólogos, psicanalistas e psiquiatras que tratam somente de pacientes com câncer, para ajudá-los a sair da depressão, e ao sair da depressão, a pessoa tem uma evolução do câncer melhor. Agora, nesse aspecto ainda, a família, o comportamento da família também é importante, né, doutor? Muito. O suporte de família e amigos é muito importante. Há pessoas que têm câncer e que, por ignorância dos outros, não são visitadas, ninguém dá a mão, de medo de pegar coisa, na empresa perde o emprego. Então, o estigma de quem tem câncer ainda é muito grande. Às vezes eu tenho pacientes executivos e tal, que têm um câncer que tem uma alta chance de cura, eu recomendo que ele não conte isso na empresa, que ele guarde o segredo, porque ele vai ser, de uma certa forma, discriminado na empresa ou até demitido. Agora, voltando um pouquinho na questão do tratamento, doutor, uma pessoa que fez uma cirurgia de retirada da próstata, como que é o proceder depois desse procedimento? Fica à base de remédio, fica em repouso? Quanto tempo que essa pessoa leva para, digamos, voltar a uma normalidade? Vamos dar um exemplo de uma cirurgia que é muito comum hoje, a cirurgia robótica, né? Porque Campinas tem robô, quase toda a cidade grande do Brasil já tem um robô. A gente opera hoje, vai embora em geral depois de amanhã, fica com uma sonda na bexiga por uma semana e volta imediatamente às suas atividades. Pode haver uma disfunção sexual que dura semanas ou meses e pode haver um vazamento de urina pequeno que obriga a usar uma fraldinha. Mas, de modo geral, a pessoa volta a trabalhar normalmente com 2 semanas de operado e faz um acompanhamento durante 10 anos para a certificação da cura. O câncer de próstata, como ele tem uma evolução lenta, ele não é acompanhado só por 5 anos, como a maioria dos cânceres. Ele é acompanhado por 10 anos. Então, uma pessoa opera hoje, não sofre dores, etc., sai do hospital em 48 horas, tira a sonda com 7 dias e volta a trabalhar, a dirigir, etc., com 2 semanas. A gente quase nunca ouve falar em erro médico, mas existem muitos erros, doutor, nesse tipo de cirurgia que obriga a pessoa a usar fralda, por exemplo? A cirurgia de próstata mexe muito pertinho dos nervos da ereção e do esfíncter urinário, que é o que dá a continência. Então, mesmo nas melhores mãos que existem no mundo, existe um mínimo de incontinência de 4%.
Isso nas melhores mãos do mundo. Ou seja, quem opera a próstata corre 3 riscos: não ficar curado, ficar impotente ou ter uma disfunção sexual moderada severa e de vazar urina, ou até ter que usar fralda permanentemente. Esses casos são todos eles tratáveis por meio de prótese peniana, por meio de droga para melhorar a ereção e por meio, às vezes, de fralda, né? E também de esfíncter artificial. Ou seja, o tratamento da próstata, do câncer de próstata, é agressivo e pode deixar sequelas. Se você tiver mais uma pergunta, pode fazer para o doutor responder em 30 segundos. Rapidamente, doutor, a partir do momento que a pessoa tira a próstata, quais consequências essa retirada pode causar para o homem? As 2 principais: impotência ou uma disfunção erétil severa e incontinência urinária. Chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje, dando a nossa contribuição aqui para o Novembro Azul, que é um mês especificamente onde as pessoas se preocupam mais com a prevenção ao câncer de próstata. Agradecendo ao Dr. Lísias Castilho. Quem quiser encontrar o senhor, faz como, doutor? Nas redes sociais ou na clínica, Voig? Me procura pelo nome, né? Lísias Castilho, só tem um. Então, me procura, eu atendo aqui em Campinas e atendo lá no Sírio-Libanês também. Obrigado, Dantas. Até o próximo programa, Edson. Chegamos ao final do nosso Band Entrevista. Se você quiser rever esse e outros programas, só acessar as nossas redes sociais e também a representação que acontece na noite de domingo para segunda-feira. Tem que acertar aqui. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.